Eu sempre falo que a dificuldade maior do paciente é ele se enxergar com o problema. Na maioria das vezes, o paciente obeso, infelizmente, por conta da própria doença, tem dificuldade de se enxergar como doente. E obesidade é doença, né? A gente não está aqui para glamorizar uma doença, e hoje em dia existe muito isso da glamorização da doença, né? E a JoJo talvez possa ser um bom exemplo para que a gente possa refletir como um bom resultado de cirurgia bariátrica, mas ela segue sempre frisando: acompanho com o meu nutrólogo, converso com o meu nutricionista, Ela está mantendo, ela mantendo. mudou o estilo de vida, né, tem que Exata, mudar o estilo de exatamente. vida. É fundamental, é fundamental. O paciente, Guilherme, tem que entender que ele tem que comprar a briga junto com a sua equipe médica. Se ele não entender que essa parceria é fundamental para um bom resultado, a coisa se perde no meio do caminho. Porque ele acredita, a gente opera o sistema digestivo do paciente. E às vezes o problema não está aqui no sistema digestivo, está Tá em aqui, ó. outras regiões. Posso te contar uma? Quando eu Claro. participava lá como cirurgião do grupo de obeso, não sei se ainda é assim, Aham. o cara, ele fazia a cirurgia que cortava-se uma parte do estômago, né? No pós-operatório, a gente tinha o pré e pós. No pós-operatório, Márcio, o cara não tinha capacidade de comer coisas tipo um churrasco, mas ele podia comer catupiry, leite condensado, É isso. porque ele conseguia engolir, mas eram coisas altamente calóricas e que o cérebro dele precisava. E aí eu aproveito para emendar numa pergunta: qual é a importância do psicólogo e, eventualmente ou não, do psiquiatra no processo desse paciente, do antes, durante e do depois? Fala aí como é que é a sua rotina. Eu diria, Guilherme, que é fundamental, Tá. né? Hoje em dia, a gente ainda sofre um pouco com as consequências da pandemia. É, Sim, porque esse foi um momento em que grande parte dos pacientes também tiveram uma possibilidade de ficar mais próximo do alimento, mais restrito na sua mobilidade, e automaticamente isso causou dificuldade nessa manutenção, às vezes, de um bom resultado. Então, não é raro a gente se deparar com pacientes que, eventualmente, buscaram, dentro dessa compensação, em função de um momento muito ruim, não só dele, mas da humanidade como um todo, algum mecanismo compensatório, né? E aí o psiquiatra tem um papel relevante. psiquiatra. Psiquiatra e Perfeito. psicólogo, Tá. né? Na minha equipe eu tenho tanto psicólogo quanto psiquiatra, Para fazer uso de medicação também. às vezes Às vezes. medicação, participar, às vezes, de encontros mensais através de terapias. Então isso é fundamental para que a ansiedade, às vezes, mecanismos de compensação não possam ser desenvolvidos. Quer ver uma coisa? Existe uma certa, dentro do grupo de obesidade, preocupação com o alcoolismo, por exemplo. Você referiu aí da época que você trabalhava com leite condensado, catupiry. O álcool é um grande vilão para a cirurgia, porque o álcool é líquido, ele passa no mecanismo da cirurgia. Nesse pós-operatório, você acha que o pessoal faz uso abusivo de álcool? Alguns sim, porque o que acontece, né, Guilherme? Ele se vê privado daquilo que lhe dava satisfação, que é o alimento. Então ele vai buscar numa outra forma de compensar essa ausência, que o alimento já não é mais tão, vamos dizer assim, agradável, porque ele não consegue comer mais volume, ele não consegue ter uma condição de acesso ao alimento de uma forma mais plena, como ele tinha anteriormente. Ele busca mecanismos compensatórios, e a bebida é um desses mecanismos. Por isso também a gente tem que frisar a importância desse acompanhamento psicoterápico após o tratamento da cirurgia, e o apoio, o suporte familiar nesse aspecto também é muito importante, porque se a pessoa antes da cirurgia não tinha esse hábito e depois da cirurgia desenvolveu esse hábito, é a hora da família, de certa forma, também criar uma forma de acolher esse indivíduo e sinalizar à equipe que algo de errado está acontecendo.
Porque aí não se trata mais só de um reganho de peso, de uma possibilidade de retomada de doença de obesidade. Se trata de outros problemas que podem gerar repercussões na vida social, na vida profissional desse indivíduo, e que não é, às vezes, a finalidade central dele ter despertado lá atrás uma motivação para mudar. Ele mudou, alcançou essa mudança, mas aí despertou nele uma iniciativa de buscar em outra fonte de compensação esse prazer que a comida já não dá, mas que às vezes a bebida pode de alguma forma gerar nesse indivíduo, né? Não, perfeito. E que mais que a equipe multidisciplinar, Sim, enveredando mais para a parte dos psicólogos, psiquiatras, tem que cuidar? sim. A equipe é composta basicamente, Você pode até incluir né? o paciente que já teve aquela perda de peso de tantos quilos e já está com aquele monte de pele sobrando, que Sim, também gera sim, sim. um olhar no espelho, tipo, não sou eu esse aqui, perdi a gordura, mas agora tenho pele pelo corpo todo sobrando. Me fala sobre isso também, é É, importante. importante assim, né? O tratamento, por isso que é importante eu costumo dizer que o paciente ele não tem que ficar na expectativa de chegar logo no resultado, ele tem que curtir o caminho desse resultado. Porque assim, a construção de um corpo saudável, ele leva tempo para ocorrer, né? A gente tem aí uma estimativa que leva em torno de 2 anos após a cirurgia para esse indivíduo alcançar um equilíbrio dentro Não, desse Márcio, até corpo. para o cara que não é obeso, se ele quer ter aquele corpo, isso não vai ser em 3 meses, não. São Exatamente. 3 anos, 4 anos, com práticas, de vida até. É. E existe uma competição entre eles, né? Entre quem? Entre os pacientes, né? Entre- Não, olha, eu operei, minha amiga perdeu 10, a minha outra amiga Ah, perdeu mas 15. imagino que seja normal isso aí, né? Exato. Mas então, aí a equipe de psicólogos é muito importante, até para Sim, essa questão depois de que começa a ficar com o braço é flácido, verdade. abdômen avental, Sim, coxa despencando, peito da mulherada despencando. E aí um psicólogo e o psiquiatra também tem que atuar. E fora o alcoolismo, é uma coisa que o Márcio aqui falou, que pode acontecer em alguns pacientes no pós-operatório de cirurgia bariátrica. sim. Então, E fala o que assim, você está acostumado, se você tem algum caso impactante também, que você sim, lembra claro. para contar para a gente aqui. E eu sou um entusiasta da questão da cirurgia reparadora para os pacientes que passaram pela obesidade, sabe, Cirurgia Guilherme? plástica, né? Claro. Cirurgia plástica. Porque a obesidade é uma doença, conforme a gente está falando aqui nessa conversa que a gente está tendo. E, como doença, ela deixa marcas, ela deixa sequelas. E a cirurgia plástica nesses pacientes, ela é de fundamental importância. Porque imagine você, indivíduos que percam 40, 50 quilos de peso, a pele é um órgão que Elástico. estica e nem sempre, se a gente não tiver uma estrutura adequada, e às vezes esses indivíduos que a gente está falando aqui, essa pele estica bastante e ela não tem essa capacidade, vamos dizer assim, de se adaptar se ele não tiver, por exemplo, uma boa musculatura para que dê sustentação a essa pele. Então isso gera flacidez, isso gera uma dificuldade do ponto de vista dele se enxergar dentro desse peso, e às vezes a família começa: olha, você está muito magro, o seu aspecto está de uma pessoa que perdeu muito peso. Mas a importância de curtir esse trajeto que a gente está falando é justamente na construção de sair de uma situação em que a obesidade trouxe um excesso de gordura, trouxe flacidez, trouxe uma série de questões ligadas a esse corpo, para a gente poder trazer esse corpo para algum grau de equilíbrio. E aí o que a gente está falando? Trocar um pouco dessa massa de gordura por um pouco de massa magra e fazer alguma cirurgia posteriormente é comum em relação à cirurgia reparadora, porque é impossível você não ficar com alguma marca no seu corpo depois de uma perda de 30, 40, 50 quilos ou mais de peso. É natural essas correções e faz parte também do sentido de gerar nele a percepção que essa mudança ocorreu. Porque às vezes ele vai lá na loja de departamento lá fazer a compra dele de roupas novas, porque ele já não cabe mais naquela roupa anterior, ele tem dificuldade de acomodação visual em relação a esse aspecto.